Olá! Algumas ocupações exigem do profissional a maior discrição possível. Por exemplo, os advogados, os médicos. Eles não podem contar para ninguém o que os clientes e os pacientes dizem. O sigilo também está presente no judiciário. São processos que não podem ser divulgados. Mas quem define que um caso deve ser sigiloso? E como ele tramita? Veja também uma entrevista com o juiz auxiliar da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas. Ele vai falar da tramitação desses casos no STJ. Sigilo, esse é o tema do STJ Cidadão desta semana. Advogados, médicos, psicólogos são profissionais que precisam ter discrição. É uma questão de ética. O que os clientes e pacientes dizem não pode ser divulgado. E os padres também, sabia? O que é dito numa confissão fica muito bem guardado. Ato de fé, para os católicos, é um pedido de misericórdia. A importância para você se confessar, antes de tudo, é você ficar de bem com Deus. O momento de deixar que o coração siga sem medo o relato do que estava aprisionado na própria alma. Me sinto leve, me sinto revigorada. Saio daqui totalmente liberta, livre mesmo. E quem escuta tem a obrigação de guardar o segredo. O sacerdote não pode absolutamente se servir da confissão, seja para acusar um fiel que vai ao sacramento da reconciliação, e seja também, como poderia acontecer, para próprio proveito, nem frente ao medo. Ouvir e aconselhar. Nem o medo pode quebrar o poder do sacramento. Nos tempos das guerras, a Segunda Guerra Mundial, vários sacerdotes foram colocados no cárcere, torturados, e chegaram, porém, até a morte, mas não abriram a boca, né, para acusar um ou outro sobre delitos que o governo comunista queria saber. Se por acaso o sacerdote, de uma forma ou outra, por uma fraqueza, chegasse a este ponto de revelar algo da confissão, a Igreja também é clara, no direito canônico, se diz que então ele será automaticamente excomungado. Isso significa que o que é dito aqui, fica aqui. A conversa tão reservada é baseada não só na penitência, mas na relação de confiança. Por isso mesmo, o sigilo não é só uma particularidade do religioso que se propõe a ouvir. Em outras profissões, uma informação restrita também deve ser trabalhada com responsabilidade. Nos escritórios de advocacia, por exemplo, a ordem é muito parecida. Respeito ao que é confidencial. A relação advogado-cliente e a relação entre os advogados de um escritório de advocacia, quando se trata de cliente, toda e qualquer conversa mantida no ambiente do escritório ou no ambiente judicial deve ser mantida sob sigilo, né? O sigilo profissional é o que permite ao advogado saber do cliente determinados fatos que, após análise do advogado, poderão ou não ser colocados num processo judicial. O cliente alvo de uma informação valiosa pode se sentir lesado se a blindagem for quebrada. O advogado fez um juramento, segue condutas, e se algo restrito simplesmente escapa, a dívida é o esforço profissional de uma vida inteira. Existem hoje, que nós recebemos até no Tribunal de Ética, casos em que o advogado, ao processar determinado escritório, coloca em juízo determinados fatos e determinadas situações que estariam protegidas pelo sigilo profissional, e na ânsia e no anseio de receber alguma indenização, por exemplo, do escritório, ele passa a colocar fatos que estariam sob a égide do segredo profissional, do sigilo profissional. O artigo 154 do Código de Processo Penal afirma:
Quem divulgar o que foi confidenciado no exercício da profissão pode ser preso. E a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Ouvir e guardar o que foi confidenciado pelo paciente é muito importante. Afinal, é o relato de emoções de uma vida pessoal que pode conter acontecimentos passados e presentes que deixam o paciente constrangido se fosse exposto a todos o que só ele, o profissional e as 4 paredes ouviram. O sigilo existe para proteger a pessoa, proteger a intimidade dela. Mas existem momentos que a proteção daquela pessoa pode exigir outras medidas que sejam incompatíveis ou contraditórias com o próprio sigilo ou confidencialidade. Por exemplo, quando a pessoa tem ideação suicida ou está crianças tipicamente envolvidas em situações de abuso sexual, ou outras formas de risco, né? Aí você realmente precisa tomar alguma ação que vise a proteção daquela pessoa. Para entender tanto o dever quanto o direito de ter o sigilo preservado, imagine a seguinte situação: que todos os seus segredos fossem revelados. Eu já confiei em alguém, revelei um segredo e, assim, tempos depois eu fiquei sabendo que ela tinha revelado o meu segredo para outra pessoa. E foi constrangedor e fiquei muito chateada com a pessoa. Mas, enfim, não pude fazer mais nada, né? Só não contei mais nada para ela. No Código dos Direitos Humanos tem um artigo lá que prevê o direito à intimidade, que ninguém pode invadir a intimidade da outra pessoa sem autorização, sem permissão ou sem alguma relação ou alguma justificativa realmente importante para fazer isso. Então é um bom princípio de boas relações nas famílias, nas relações de trabalho. E no próximo bloco, o sigilo no judiciário. Como tramitam esses casos? É só um instante. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. No judiciário, alguns processos são sigilosos, outros tramitam em segredo de justiça. E qual é a diferença? A resposta está na reportagem de Judite Aragão. Na pele, o desenho, o sonho de ser mãe. Quando a gente acolheu eles, assim, logo na primeira, segunda semana, a gente ainda estava em estágio de convivência. A gente tem um amigo tatuador e falou assim, não, vem cá que eu vou te dar vou fazer um desenho para você. E aí ele fez, o Gabriel e a Thaís. Dos traços da tatuagem para o coração e a realidade. Os dois pequenos, que hoje se divertem, já chamam Carolina de mãe. É o amor. A gente precisa descobrir esse novo amor, porque é novo para todo mundo, né? Ela entrou com ação para adotar há 2 anos. Por enquanto, Carolina conseguiu a guarda provisória das crianças. É um processo que requer tempo. Viver um dia depois do outro para criar vínculo familiar. O caso desta servidora pública, assim como outros de adoção que tramitam no judiciário, é analisado em segredo de justiça. Esses processos tramitam em segredo porque a questão é delicada
E não é preciso expor quem quer adotar e quem vai ganhar uma nova família. Com isso, somente têm acesso os envolvidos e os advogados das partes. E o que a população pensa a respeito desse segredo de justiça? Com certeza, todos os processos devem ter uma divulgação ampla para a população saber o que está acontecendo, quais são as decisões que o judiciário toma. Acho que depende do processo. Se for algo particular, eu acho que não tem necessidade de ser aberto. O segredo de justiça ele é dado para aqueles casos de direito de família, um casal vai se separar, separação litigiosa, guarda de filhos, crimes hediondos de estupro, atentado sexual contra a criança, enfim, esses tipos de delitos, eles estão assegurados com segredo de justiça. E o segredo de justiça deve proteger todas as pessoas envolvidas, inclusive o acusado, porque só se deve divulgar as coisas quando se chegar a uma conclusão de culpabilidade no processo penal. Então, o segredo visa proteger as pessoas envolvidas e, mais do que isso, tutelar valores que a sociedade diz que não devem ser vulnerados. Uma criança tem direito à sua imagem, à sua privacidade, a família tem direitos que devem ser preservados. O Superior Tribunal de Justiça manteve em segredo um processo contra um médico condenado por 56 estupros. O nome dele não foi divulgado. Nesse caso, a preocupação em não divulgar as informações foi principalmente para não colocar em risco a segurança das vítimas. A princípio, todos têm direito à intimidade e à privacidade. Mas quem é investigado por um crime corre o risco de ter informações pessoais divulgadas quando o juiz autoriza uma interceptação telefônica ou a quebra do sigilo bancário e fiscal. E aí é determinado também o sigilo judiciário. Normalmente, o juiz opta por isso diante do pedido de um delegado, de que o suposto envolvido no crime pode atrapalhar nas investigações. O sigilo do processo penal na fase investigatória ele é ditado pelo artigo 5º da Constituição, pelo Código de Processo Penal. O sigilo é a fase de apuração de uma determinada infração penal. Isso é feito de modo sigiloso, que não quer dizer que seja secreto. Desde a Constituição de 88, no Brasil, não existe mais investigação secreta. Sigilo quer dizer apurado de modo unilateral pelo Estado, até o momento que encontrar a pessoa indiciada naquele tipo de episódio criminoso que é ali, cuja notícia daquele crime foi levada para a autoridade policial, seja ela federal, estadual, no âmbito das suas respectivas, ou militar, no âmbito das suas respectivas competências. O inquérito é mantido sob sigilo sempre que a investigação envolve um crime grave, como o tráfico de drogas ou desvio de verba pública. Em casos mais simples, como uma briga de vizinhos, isso já não é mais necessário. E como tramitam esses processos no Superior Tribunal de Justiça? O segredo de justiça ele tramita normalmente, mas só tem acesso a eles as partes e os advogados. E o sigiloso nem as partes têm acesso. Apenas o Ministério Público, o ministro e algum servidor determinado, autorizado pelo ministro, né, para cumprir o ato processual. Existem também casos que ocorrem em sigilo, mas que acabam sendo divulgados pela mídia. Nós temos aquele caso célebre da escola de base em São Paulo. A vida das pessoas foi destruída, devastada pela divulgação antecipada de dados, de elementos da investigação que apontavam erradamente como autores de atentados à liberdade sexual, crimes de natureza sexual, proprietários da escola. A escola foi destruída, a vida das pessoas foi praticamente destruída porque não se respeitou aquilo que nós chamamos de segredo de justiça. Teve também o caso de um jogador de futebol que vai ter que pagar, durante 1 ano e meio, R$50 mil de pensão alimentícia à ex-mulher. Esse foi um caso de grande repercussão, por se tratar de celebridades. E, ao mesmo tempo, mostra que a justiça está presente em todos os segmentos da sociedade. Nós trabalhamos de toga
Mas a toga preta quer dizer que todos são iguais, os juízes são todos iguais perante a lei, assim como aqueles que são julgados. E daqui a pouco você vai conferir uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça, Márcio Luiz Coelho de Freitas. Ele vai falar sobre a tramitação de processos sigilosos no STJ. Não saia daí. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E a gente continua discutindo o tema segredo de justiça. Quem está com a gente aqui no estúdio é o juiz auxiliar da presidência do Superior Tribunal de Justiça, Márcio Freitas. Obrigado pela presença aqui com a gente. O segredo de justiça, em todo o judiciário, ele pode ser considerado uma exceção? Sim, é da própria natureza do processo judicial que o processo seja público. Em todos os regimes democráticos, o funcionamento do poder judiciário é público para garantir não só a correção das decisões, mas para garantir também o direito das partes envolvidas no processo. Então, é da essência do processo que ele seja público. Somente em casos absolutamente excepcionais, regulados em lei, é que pode haver a decretação do sigilo no processo. Agora, por que é importante esse sigilo em alguns casos? Em alguns casos, o processo diz respeito a dados da intimidade das partes envolvidas que, se tornados públicos, muitas vezes podem ocasionar danos à intimidade e aos direitos personalíssimos dessas pessoas. Você imagina, por exemplo, algumas situações de casos em que se discute guarda de filhos, divórcio, pensão alimentícia, investigação de paternidade. Em todos esses casos, há um interesse maior de se tutelar a intimidade das partes envolvidas, razão pela qual a lei garante que esses processos tramitem em segredo de justiça, de modo que somente tem acesso ao inteiro teor, a tudo que consta dos autos, as partes envolvidas e seus advogados. Agora, nesse tipo de processo, ao final da decisão da justiça, ele se torna público ou não? A decisão é pública, mas não os dados que constam no processo. Os atos processuais, as provas que foram produzidas continuam sendo sigilosas, com a publicidade restrita às partes. Agora, a gente tem muitos casos que chegam aqui ao Superior Tribunal de Justiça que tramitam em segredo e logo depois de uma determinada etapa do processo, esses dados se tornam públicos. Por quê? Isso ocorre muito em processos criminais. E aí, em se tratando de processos criminais, a situação é um pouco diferente, porque em processos criminais existem duas espécies de sigilo, ou duas formas de sigilo diferentes. Um sigilo que é um sigilo interno, inclusive para as partes envolvidas, e o outro que é o sigilo externo, que é o sigilo para terceiros. O sigilo interno, o sigilo perante as partes, é aquele que visa a garantir o sucesso das investigações. Não teria o menor sentido se pensar numa interceptação telefônica onde o interceptado soubesse que as suas conversas estão sendo gravadas. Quer dizer, essa fase de coleta de dados, então, ela tem que ser sigilosa. Essa fase necessariamente tem que ser sigilosa para garantir a eficácia das investigações. Uma vez concluída
a diligência, uma vez documentada essas investigações, elas vão ao processo e, para o investigado, ela deixa de ser sigilosa. Quer dizer, o limite desse sigilo em relação ao investigado é a existência de diligências em andamento que podem ser atrapalhadas caso o investigado souber da sua existência. Agora, as partes, então, passam nesse determinado ponto a ter acesso a tudo que foi colhido. Sim. Após a documentação da diligência, o investigado e os seus advogados, até para que eles possam exercer seu direito de defesa, passam a ter acesso integral aos dados do processo. Esse, inclusive, é o conteúdo da súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal. Mas esse processo, esses dados, eles não ficam disponíveis ao público nem mesmo depois do julgamento? Aí depende. No mais das vezes, quando você vai ter algum elemento sigiloso, como uma interceptação telefônica, um extrato bancário, declarações de imposto de renda, esse processo vai continuar sigiloso para terceiros em razão desses elementos sigilosos, ou seja, para garantir a intimidade daquela pessoa que está sendo investigada e que, pelo simples fato de ser investigado, não deve ter a sua intimidade exposta. Então, também aqui, da mesma forma que naquelas ações de Estado, vai ser protegida a intimidade do sujeito. Ou seja, não é tão somente pelo fato dele ocupar uma função pública, por exemplo, que o processo será sigiloso, mas em razão da existência no processo de elementos sigilosos, como interceptação telefônica, etc., é que pode ser decretado o sigilo para terceiros, não para ele. Agora, em alguns casos acontece o contrário. O próprio STJ já decretou o fim do sigilo, né, num processo. Isso pode acontecer em razão até da pessoa, do réu, do posto que esse réu ocupa? Isso pode acontecer pela inexistência desses dados sigilosos no processo, que aí você entra na regra geral de que o processo é público, né? Mas pode acontecer também em razão até do cargo público ocupado pelo acusado. Evidentemente que uma pessoa pública tem um dever a mais de transparência. A sua vida naturalmente já é exposta em razão daquele cargo que ele ocupa. E, paralelamente a isso, há uma obrigação dele prestar conta à sociedade. Há um interesse público em ter acesso àquelas informações que estão nos autos. Agora, quando se ouve falar em um processo que tramita em segredo de justiça, muita gente pode pensar que isso vai beneficiar a pessoa que está sendo investigada, que seria mais um motivo, mais um instrumento para a impunidade. É correto raciocinar assim? Historicamente, se nós formos nos ater à origem da publicidade no processo, ela ocorre quando o processo deixa de ser aquele processo inquisitorial e passa a ser um processo que corre pelo rito do contraditório. Então, desde o início, a publicidade do processo, na verdade, é uma forma de garantir os direitos do acusado. Nos processos inquisitoriais, nos processos secretos, o acusado muitas vezes não tinha nem como se defender, né? E não havia como se fazer um controle da correção da punição que foi aplicada. Então, a origem histórica da publicidade nos processos judiciais é a garantia dos direitos fundamentais do acusado. Evidentemente que hoje você garante não só os direitos do acusado nos processos criminais, mas garante também o direito de toda a sociedade de poder acompanhar aquele processo e de ter a certeza de que ele vai transcorrer da forma mais adequada. Mas, de qualquer jeito, então, o segredo ele não beneficia esse acusado? Não nesse aspecto de garantir a impunidade, até porque as decisões vão continuar sendo públicas, né? Então, o segredo de justiça não é um instrumento que visa garantir a impunidade de alguma forma. Ele visa tutelar a intimidade, tão somente daquele que, ainda na condição de investigado, tem elementos sigilosos como interceptações telefônicas ou extratos bancários constantes dos autos e que, pela própria lei, não devem ser expostos. E na hora que o país discute, né, a lei de transparência, um exemplo é a transparência da justiça, que todas as decisões, ou a maior parte delas, salvo esses casos de sigilo, elas são e sempre foram públicas, né? Sim, sem dúvida. A Constituição de 88 já previa lá no artigo 93, inciso 9, que todas as decisões do Poder Judiciário são públicas e fundamentadas. Isso é a principal garantia da correção no processo judicial. Mesmo nos processos sigilosos, a decisão é sempre pública.
A decisão não é submetida a segredo de justiça. Muito obrigado, então, pela entrevista. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui. Mande sua crítica ou sugestão por e-mail e reveja as nossas reportagens na internet, na página do STJ. O endereço é este aí que aparece na tela. Até a próxima semana. Tchau, tchau.